quero viver meu melhor a te oferecer. Santo como o Senhor, santo como o Senhor. É assim que quero viver meu melhor a te oferecer. Tu pela alegria de me ver fiel, suportou a cruz. Quero ser o fruto do teu penoso trabalho. Quero alegrar seu coração. Quero ser fiel ao Senhor. Vou olhar para ti, autor e consumador da fé, minha inspiração e força tu és. Um coração aquecido por ti quero ter, quero oferecer a ti uma vida de santidade. Um coração quebrantado, tu não rejeitas, alegrar teu coração é meu desejo. Quero ser santo como tu és santo, sou um vaso em tuas mãos, santifica-me. Santo como o Senhor, santo como o Senhor. É assim que quero viver meu melhor a te oferecer. Santo como o Senhor, santo como o Senhor. É assim que quero viver meu melhor a te oferecer. O livro de Hebreus nos diz que Jesus, tendo em vista a alegria que estava proposta, suportou a cruz. Diz também que a alegria que lhe estava proposta era nos ver perseverando na luta contra o pecado. Somos alertados pela palavra a manter nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele foi fiel até a morte, para ser exemplo para nós de fidelidade a um propósito supremo para nós também. Tenhamos uma vida de santidade. A Bíblia nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Alcançar essa santidade não é fácil, mas Jesus é nosso exemplo, autor e consumador de uma fé que nos conduz à santidade. O Senhor nos diz: sejam santos como eu sou santo. Nós conseguiremos ser santos apenas quando olharmos para Jesus. Permitir que o Espírito dele, que é santo, habite e reine sobre nós. Busquemos a santidade de Deus. Foi para sermos santos que Jesus suportou o madeiro, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Olá pessoal, estava aqui com alguns problemas técnicos aqui, lendo algumas informações que eu recebi da plataforma, e aí tive que parar um pouquinho aqui para poder restabelecer aqui a nossa live. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Você que está me ouvindo pela primeira vez aí, sabe que aqui é um canal onde falamos sobre a palavra do Senhor, sobre Bíblia, sobre fé, sobre aquilo que o Senhor tem para poder nos edificar, e vamos com fé no Senhor aí prosseguir nossa jornada falando sobre as Escrituras. Algumas pessoas já participando aí, eu quero já repetir aqui, infelizmente eu tenho que repetir isso todas as lives que eu faço, porque o que acontece? Eu tenho um problema na retina, então eu não consigo muitas vezes ler os comentários que vocês estão deixando aí, né? Mas eu sou imensamente grato à sua participação, à sua interação aí com aquilo que estamos fazendo aqui nesse canal, tentando passar palavras que realmente possam produzir transformação e edificação na sua vida. E talvez você viu o tema da live aí, o tema da live talvez até chamou sua atenção, o que você procura, e como associar isso à palavra de Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre um texto da Bíblia muito interessante, né? Um texto que lá de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, Paulo, quando fala a Timóteo, ele dá uma instrução a Timóteo ali muito interessante e que temos que observar com muita atenção.
Ele fala que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, e disse a Timóteo que ele deveria perseverar em pregar aquilo que realmente é as Escrituras, aquilo que realmente Deus esperava que ele ministrasse, independente das adversidades. Então Paulo diz que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas é que a sã doutrina é o que deveria ser pregado. Né? E Paulo diz também, assim, olha, e as pessoas vão criar comichões nos ouvidos. Comichões é coceira. Sabe quando você começa a ficar inquieto com alguma coisa e começa a dar uma coceirinha? Seja às vezes no ouvido, eu tenho o hábito de coçar a barba, coçar a cabeça, quando tem um negócio me incomodando. As pessoas que me conhecem sabem muito bem que se eu coçar a cabeça ou a barba é porque alguma coisa está me incomodando. Então, Paulo diz a Timóteo isso, que as pessoas não suportariam isso, criariam comichões em seus ouvidos e acumulariam para si pessoas que diriam para eles, dissessem para eles aquilo que eles queriam ouvir. E por isso o tema da live é o que você procura. O que você quer ouvir? Você quer ouvir aquilo que massageia o seu ego ou você quer ouvir a verdade? Porque a gente vive um tempo onde mensagens que agradam o ego das pessoas, isso não deveria ser comum no meio dos cristãos, né? Mensagem que agrada o ego das pessoas, essas mensagens dão mais engajamento, as pessoas ouvem mais, as pessoas estão procurando mais. E infelizmente, o evangelho verdadeiro, a sã doutrina, não estou falando doutrina aqui como muitas pessoas entendem, aí eu quero já corrigir aqui. Muitas vezes as pessoas entendem sã doutrina como uso de costumes, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de sã doutrina de a verdade do evangelho. E muitas pessoas estão substituindo palavras de autoajuda, palavras que motivam e que mexem com o ego da pessoa, estão substituindo essas coisas pelo evangelho verdadeiro. E Paulo, quando fala a Timóteo que esse tipo de comportamento das pessoas que não suportariam a sã doutrina, que iriam criar comichões nos ouvidos, que iriam acumular para si pregadores que preguem aquilo que eles querem ouvir, Paulo está falando isso como um sintoma do fim dos tempos. Então a gente entende que a gente está no fim dos tempos. Então você, quando ouve, inclusive nessa plataforma, mensagens que mexem com o ego da pessoa, e às vezes até algumas coisas místicas, né, que também não tem nada a ver com o evangelho, que ficam mexendo com coisas místicas, eu fico preocupado quando eu vejo algumas pessoas que se dizem cristãs, assim, não, porque... um exemplo, né? Você não pode ter esse controle dessa marca na sua casa, porque isso abre um portal, e esse portal vai fazer com que coisas terríveis entrem na sua casa, e para você fechar esse portal, você tem que fazer tal, parece simpatia gospel, uns negócios meio esquisitos. Enquanto, na verdade, nós somos instruídos na palavra que o inimigo ele não tem o mesmo poder que o Senhor tem. O apóstolo João disse que aqueles que estão de Cristo, o maligno não lhe toca. Então veja bem, um controle, seja lá o que for, uma planta, um quadro, isso é um portal. Mas Jesus está na sua casa? Se Jesus está na sua casa, o mal não vai prevalecer. O mal não tem o mesmo poder que Jesus, para ficar brigando com Jesus ali, e se eu não fizer isso, Jesus vai perder para o mal, porque eu dei uma brecha, que abriu um portal não sei de onde. Então, tipo assim, isso é mentira, mas que agrada as pessoas. E muitas pessoas estão andando atrás disso. Talvez você caiu na live que não vai falar muito bem o que te agrada, porque talvez você é um desses que fica andando atrás de objetos ungidos, ou batendo palma para louco dançar, esses gurus espirituais que ficam com mentira por aí. E não tem nada a ver com o evangelho, mas porque coloca lá e fala um monte de besteira e no final põe o nome de Jesus no meio e parece que é evangelho. Não é evangelho. Então nós temos que entender, talvez você nunca mais vai querer me ouvir, porque eu não vou falar para você que você tem um portal e se você der 7 pulinhos você vai fechar esse portal, se você cantar 7 hinos você vai fechar esse portal. Porque todo mal que já foi vencido na minha e na sua vida foi vencido por Jesus Cristo. A Bíblia diz que lá em Efésios, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção, tudo que nós precisamos, já foi encontrado e já nos foi conquistado por intermédio de Cristo Jesus. O que nós temos que fazer é nos apegar à verdade. É que é muitas vezes mais fácil eu ouvir de um guru que eu tenho que fazer certos rituais para fechar alguns portais, do que abandonar o pecado. Porque muitas pessoas estão cumprindo rituais, estão obedecendo tantas liturgias das suas denominações, e se esquecem de abandonar o pecado. E se esquecem de se voltar para Cristo em arrependimento.
E esse tipo de gente que prega uma solução que não é o arrependimento é o que tem aplauso. É como eu disse, estamos batendo palma para louco dançar. E tome cuidado com isso. Talvez que você que ama o Evangelho, talvez vai ouvir isso e entender no seu coração. E eu louvo a Deus por isso, porque ainda existem os remanescentes do Senhor. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E nós temos que entender. Olhamos para a palavra, nós sabemos que o que realmente o Senhor Jesus fez para nós vai muito além do que o poder do inimigo. O que nós precisamos entender é que muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, não o adversário, vamos dizer assim, né? Nós precisamos entender isso, é que nós não queremos rejeitar a nossa própria natureza. E é essa sã doutrina que Paulo disse a Timóteo que ele tinha que continuar pregando. Porque Paulo também diz a Timóteo que nos últimos dias surgirão homens que amariam mais a si mesmos do que a Deus. Seriam arrogantes, soberbos, intratáveis, ou seja, que não se permitem ser trabalhados pela palavra. A palavra que nos diz que nós temos que rejeitar. Paulo, o autor aos Hebreus diz que deixamos de lado todo o embaraço e todo o pecado que nos torna vagarosos na fé, na prática da fé. Então nós temos que entender isso. Eu já tive cada experiência terrível de pessoas que a gente conhece, sabe que viviam uma vida de pecado, que desagrada demais o coração de Deus, e de repente vai alguém lá, alguém que se diz cristão e é muito místico, e fala, olha, tá, tem uma coisa errada aqui na sua casa, eu vou falar para você do que eu vi, tá? Ó, então, mas é essa estátua de coruja que está na sua estante, que está fazendo mal para sua vida. Outro momento, então, é porque seu vizinho está com inveja de você, por isso que a sua vida está errada. Se você crê nisso, se você crê, me perdoe. Não sei também se eu devo te pedir perdão, tá? Mas se você crê nisso, vamos supor que eu esteja te pedindo perdão. Mas se você acredita que você serve a Cristo, você está se dedicando em servir ao Senhor, você tem fé em Jesus, e que uma estátua de coruja é que faz mal para você, o seu Cristo é muito pequeno. O seu Cristo é muito pequeno. Se você acredita que a inveja do seu vizinho faz mal para você, porque a inveja do seu vizinho é maior do que o amor de Cristo, o seu Cristo é muito pequeno. A palavra do Senhor diz que nada é separado ao amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem o futuro, nem o porvir. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você acha que uma estátua de coruja vai? Não vai. Então o que acontece? Muitas vezes nós temos que observar que as pessoas estão colocando o diabo numa posição maior que ele é. Não estão entendendo quem é Cristo. E é mais fácil eu chegar na casa da pessoa e dar uma de místico lá, dar uma de espiritual e querer ver coisas, estou vendo alguma coisa espiritual aqui, do que eu dizer para ela, olha, o que causa problema na sua vida chama-se pecado, porque o convite de Jesus, hoje é difícil falar de pecado, né, porque as leis estão complicando um pouco a gente, não pode nem falar a verdade, mas vamos com sabedoria que eu poder dizer. Mas é muito mais conveniente eu chegar lá e falar que está acontecendo alguma outra coisa que não seja pecado, do que eu chegar lá e falar assim, olha, o Evangelho começa com a mensagem de arrependa-se. A mensagem de João Batista foi arrependa-se. A mensagem de Jesus começou com arrependa-se. Então, quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus e começamos a viver a vida com Jesus, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Não nos toca de forma alguma. O maligno não lhe toca. Existem as coisas, as consequências da vida? Claro que existem as coisas da vida. Nós estamos num mundo que está caído. Então nós temos enfermidades, temos muitas pessoas na fome, muita violência. Mas esse tipo de coisa não está dentro do cristão, porque agora Cristo está em nós. O mundo está, sim, sofrendo todas essas coisas, mas o cristão dentro de si, ele tem que entender que Cristo agora habita nele. Então o mundo está violento. O cristão não pode ser violento, porque o cristão ele tem a mente de Cristo, ele vive com Cristo, e Cristo não é violento. Então quando nós entendemos que a libertação, a verdadeira libertação, seja de qualquer coisa, vem com o arrependimento, a proximidade com Cristo, e agora então Cristo habitando em nós, você creia. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho.
O evangelho que diz que Jesus morreu pelos meus e seus pecados. Jesus morreu porque eu e você éramos pecadores e ainda infelizmente pecamos, mas não somos mais dominados pelo pecado, mas é por causa do pecado que Jesus precisou morrer. Mas a boa notícia do evangelho é agora Jesus pagou o preço pelos seus pecados. E agora a mensagem do evangelho é: vai e não peques mais. Mude a sua mente. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Então, quando nós mudamos a nossa mente, essa mudança de mente vai produzir mudança no nosso coração e também, com a ajuda do Espírito Santo, produzir mudança no nosso espírito. Você pode crer. As coisas vão ser transformadas na sua vida. Mas, como eu disse, é muito mais fácil acumular para as pessoas pregadores que pregam o que eles querem ouvir. Pregadores que vivem dizendo: eis que o Senhor te diz, eu sou contigo. Eis que o Senhor te diz, eu vou mudar o seu cativeiro. Eis que o Senhor te diz. Não, Jesus já mudou o meu cativeiro. O Senhor é comigo porque está escrito na palavra que Ele é comigo. Mas para aquele que não está com Jesus, a mensagem é: arrependa-se. Aquele que está brincando com Jesus, aquele que diz que aceitou Jesus e nunca aceitou Jesus, porque nunca houve transformação na sua vida, a mensagem é: arrependa-se. Eu já vi gente, infelizmente tive essa experiência de ver gente com um estereótipo de cristão, né, uma senhora, por sinal, tudo quem olha para ela ia pensar: esse é o modelo de crente, a roupa adequada, o cabelo adequado, né, a aparência de humilde. Mas quando foi confrontada com a sua natureza, até tentar amaldiçoar as pessoas usando o nome de Jesus. Eu digo tentar porque foi isso que ela fez. Ela lançou maldição sobre a vida da pessoa em nome de Jesus, colocando o nome de Jesus, mas ela tentou, porque não pega. Maldição em nome de Jesus não pega. Jesus manda a gente orar pelos nossos inimigos. Jesus manda a gente abençoar e orar por essas pessoas e amar essas pessoas, e não amaldiçoá-las. Então eu posso falar o que eu quiser, posso até colocar o nome de Jesus, mas o nome de Jesus não é um mantra. O nome de Jesus não é um mantra. Ah, eu vou colocar o nome de Jesus aqui e vai dar tudo certo. Inclusive as minhas besteiras, as coisas que eu falo errado? Não. Então o que acontece? Certamente esse tipo de pessoa ouve, né, que se adequando ao estilo de roupa, se adequando ao estilo de cabelo, se abstendo de coisas, né, para manter uma aparência de humilde. Deus abençoe a sua vida que está participando aí e que espero que você esteja sendo edificado. Se você está sendo confrontado, como eu já fui confrontado muitas vezes e continuo sendo confrontado, você está sendo confrontado pela palavra de Deus, não é pelo irmão Ronilson. Tá? Você está sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está nos confrontando, é porque Ele quer nos transformar. E se você quer desprezar essa palavra, é uma opção sua também. Se você quiser achar quem está falando um monte de besteira, os gurus espirituais por aí, você vai encontrar um monte por aí também, mas aqui é evangelho. Aqui nós anunciamos o evangelho. E quando nós entendemos o evangelho, nós vamos entender que não basta eu colocar uma roupa adequada. Não basta eu ter um corte de cabelo adequado para a minha denominação e o meu coração continuar corrupto. Meu coração continuar contaminado. Porque a Bíblia diz que Jesus chamou a atenção dos fariseus e falou assim: vocês parecem ser uma beleza por fora, mas por dentro são sepulcro caiado, cheio de morte e podridão. Essa foi a palavra de Jesus para aqueles que cumpriam a lei ou tentavam cumprir a lei à risca. E eram respeitados dentro da sua espiritualidade por serem cumpridores de lei. Mas Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Então nós precisamos entender que o Evangelho vem para mudar essa realidade. O Evangelho vem para trazer mudança na nossa estética, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa expressão não, mas assim, naquilo que é visível em nós, que seja notado, a nossa tem que existir sim uma diferença, porque nós temos que andar com modéstia, decência, isso é fato. Mas não só para mudar isso, porque aí é fácil fingir. Isso é fácil forjar. Às vezes você pega, por exemplo, uma fruta, eu que gosto muito de manga, você pega uma manga e a manga por fora está uma lindeza, vamos dizer assim. Aí você descasca ela, vai experimentar, ela está azeda. Então é fácil eu ter uma estética. Mas a minha santidade tem que ir além da estética. A minha santidade tem que estar dentro de mim. Então é muito fácil eu me adequar. É muito fácil eu chegar em algum lugar e alguém dizer assim: olha, você tem que se adequar ao estilo de roupa dessa igreja, ao estilo de música dessa igreja, ao estilo de corte de cabelo dessa igreja, e aí pronto, você agora é santo e Jesus vai te abençoar. Do que eu chegar e dizer para ela: você tem que abandonar o pecado. Não vai encher tanto igreja, você começar a falar do pecado, que tem que abandonar pecado. Mas se eu tentar fazer com que a pessoa
pense que ela pode se justificar pelas suas próprias obras, porque agora ela deixou de usar tal tipo de roupa e usa esse, porque ela deixou de cortar o cabelo e agora corta desse, ela deixou de ouvir tal música e agora escuta esse. Aí eu encho igreja. Porque, infelizmente, nós sabemos que está cheio de gente querendo se justificar pelas obras. Talvez alguns nem percebam isso. Mas a Bíblia diz que o fariseu chegou lá na parábola do fariseu e do publicano. Ó Senhor, eu sou dizimista, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí tinha do lado dele. E ele ainda disse assim, né, a respeito do que estava do lado dele. E eu não sou como esse aí que está do meu lado aí, ó. E aí chega o publicano e diz... A Bíblia diz que ele sequer ousava levantar a cabeça e pediu misericórdia. E o publicano e o fariseu, a Bíblia diz que ele falava de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele sequer chegou até o trono de Deus. E aí Jesus pergunta, qual deles foi justificado? O que foi justificado foi aquele que reconheceu os seus pecados. Aquele que entendia que dentro dele ainda existiam coisas para serem transformadas. E aquele que se gabava de cumprir todos os rituais da igreja... Nem olhar com olhar de misericórdia e de amor para o que estava do seu lado, ele sequer conseguiu fazer. Ele já entrou com um espírito de julgamento. Eu não sou como esse aí, não. E só que ele nem justificado foi. Então é muito fácil eu me adequar. É muito mais fácil. É muito mais fácil você pôr, como eu disse, se adequar aos dogmas da igreja do que se adequar à vida do Espírito. A santidade que realmente agrada o coração de Deus. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Se fosse por uma questão de roupa, Brasília estava todo mundo salvo. Entendeu? Se fosse por uma questão de vestimenta, as mulheres lá das Arábia, lá, daqueles cantos lá, que andam só com o olhinho assim, estariam todas salvas. Eu não estou dizendo aqui, eu vou deixar bem claro, não estou fazendo apologia a andar de maneira imoral também, não, porque tem gente que vai para outro extremo e vive uma vida de relaxo em relação a essas coisas. Mas que aquilo que está sendo notado em nós externamente seja fruto daquilo que está dentro de nós. Seja dentro de nós. Seja resultado daquilo que está dentro de nós, um desejo realmente de andar segundo aquilo que habita em mim, aquele que rege agora a minha vida. Só que esse tipo de coisa não dá visualização, não dá like, não gera muito engajamento. Então nós temos que tomar muito cuidado. Só que isso já foi escrito há quase 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo já disse isso há quase 2000 anos atrás, que as pessoas não suportariam a verdade. As pessoas não suportariam a verdade, porque a verdade incomoda. Charles Spurgeon disse o seguinte, as pessoas odeiam a Bíblia porque nela existe aquilo que elas mais detestam, a verdade. Que elas mais detestam, a verdade. E eu quero encerrar aqui com uma passagem bem interessante, quando Jesus fala também aos fariseus e os hipócritas da sua época. Ele diz o seguinte, olha, vocês estudam as Escrituras, vocês dizem amar as Escrituras e dizem encontrar nela a vida. Mas a palavra testifica de mim, e vocês não querem vir até mim para encontrar essa vida. Jesus estava dizendo, vocês me honram com os lábios e não com o coração. Sabe por que as pessoas não querem ir até Jesus? Porque quando o jovem rico chegou até Jesus, talvez sua riqueza não seja dinheiro, talvez sua riqueza seja o seu ego. Talvez sua riqueza e a minha riqueza seja a lascívia. Talvez o que nós damos tanto valor quando o jovem rico dava ao dinheiro seja outras coisas. Mas aí ele chegou, o que eu devo fazer para ir para o céu? E Jesus disse, então, você tem que seguir os mandamentos. Eu falei, ixi, mas isso eu faço desde quando eu era menino. E aí Jesus disse, ali lhe falta algo, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o que ele fez? Isso é demais para mim. Porque Jesus foi lá no cerne, Jesus foi no centro do que o dominava. Jesus bateu de frente com a idolatria dele, que era o dinheiro. Agora veja bem, um jovem que dizia seguir todos os mandamentos, desde pequeno, né, se gabando ali também. E aí Jesus, conhecendo o coração dele, sabia, ó, falta um negocinho para você aí. O que nos falta abrir mão? Será que é o nosso conceito de que somos justificados pelas nossas obras? Será que é as coisas que amamos tanto, que não queremos expor diante de Jesus, não queremos nos aproximar porque dele é a luz? João disse que a luz veio ao mundo.
Ela veio e se manifestou aos homens, mas o mundo, os homens a rejeitaram. Por quê? Porque eles entenderam que quando se aproximava da luz, sua real condição era exposta. E nós precisamos entender que nos aproximarmos de Jesus, nossas mazelas, nossas debilidades, nossas fraquezas vão ser expostas. E muitas vezes, estando dentro de algumas denominações, não estamos em contato com a luz. Estamos em contato com os dogmas da igreja, mas não com a luz de Jesus, não com o Cristo das Escrituras. Estamos talvez em contato com o Cristo da prosperidade, um Cristo do bem-estar, um Cristo que massageia o ego das pessoas, mas não o Cristo da cruz, não o Cristo do Evangelho. Mas quando estivermos em contato com Ele, nossa vida será transformada. E teremos a certeza de que um dia estaremos com Ele na eternidade. O contrário disso é viver uma vida cristã fútil e inútil, que no final de tudo vai descobrir que, como fariseu, fiz de tudo que a minha religião pedia. Não adiantou de nada, eu não fui justificado. Porque eu não conheci o Cristo de verdade. Que nós possamos nos apresentar diante de Deus em arrependimento. A palavra, o que você busca como tema dessa live, deveria ser, a nossa resposta deveria ser arrependimento. Eu busco me quebrantar diante de Deus. Eu busco me apresentar diante de Deus com o coração quebrantado e contrito. O coração ao qual a palavra diz que Ele não despreza. E pararmos de buscar gurus e mentores espirituais que, segundo a palavra do Senhor, a palavra é muito forte a respeito de falso mestre. Diz que é cego guiando outro cego. Sabe o que acontece quando um cego está guiando o outro? Cai os dois no abismo. Os dois se machucam, se ferem, os dois se perdem. Mas a luz é Jesus. E Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus é aquele que ministra sobre o nosso coração e nos instrui em toda a verdade. E que assim seja na nossa vida, que assim seja na sua vida. Eu espero que essa mensagem gere um despertar na nossa vida. Eu não estou falando na sua vida, na nossa. Porque eu também preciso ser despertado todos os dias. Preciso ser despertado e convencido dos meus pecados e conduzido de arrependimento todos os dias da minha vida. E louvado seja Deus porque o Senhor faz isso. A Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. E que isso sirva de motivação para nós pararmos de procurar, como eu disse, os falsos mestres, porque é mais agradável para o meu ego ouvir certo tipo de coisa. Né? Porque Jesus, agora eu vou encerrar de verdade, porque Jesus, quando começou a pregar lá em João 6, quando ele começou a falar da sua morte, tinha muita gente andando atrás dele, mas quando ele começou a falar da sua morte, aí o monte foi embora. E aí Jesus chamou os dois e falou assim, você quer ir embora também? Vocês querem ir embora também? Aí Pedro respondeu, Senhor, a quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas antes de Pedro, algumas pessoas disseram, dura é essa palavra. Quem a pode suportar? Quem pode suportar? Os verdadeiros discípulos, aqueles que entendem que somente Jesus tem as palavras de vida eterna, como Pedro entendeu. E os 12 continuaram, mas muitos foram embora. E quem vai embora, quando é confrontado com a verdade, é porque nunca amou a verdade. Mas aqueles que permanecem, são aqueles que amam o Senhor, que amam a verdade, e querem realmente estar diante do Senhor em sinceridade de coração, e serem transformados pelo Senhor. Que essa palavra realmente possa produzir mudança em nossas vidas. Deus abençoe você. Talvez você entrou agora no finalzinho. Infelizmente eu não posso responder os seus comentários, mas você pode seguir aí esse perfil. Se você quiser mandar uma mensagem lá no privado, eu teria prazer em responder, mas agora, como eu disse, tem um problema na retina, não vou conseguir responder o seu comentário. Mas sou grato, imensamente grato a você que está participando. E que o Senhor nos abençoe, nos agracie cada dia com sua graça e amor, perdão e misericórdia. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.